Vamos falar de choque. Então, nós vamos dar mais ênfase ao choque séptico. Principais vias patogênicas envolvidas no choque séptico. Só que existe vários tipos de choque, tem outros tipos de choque. Então tem o choque cardiogênico, hipovolêmico, associado à inflamação sistêmica, neurogênico, anafilático e séptico. Séptico é o que nós vamos falar. O choque, ele é o quê? Ele é um estado em que a diminuição do débito cardíaco, do volume sanguíneo circulante eficaz, acaba prejudicando o quê? A perfusão tecidual, ocasionando uma hipoxia celular. Então a gente vê que através do volume sanguíneo, né, reduzido e do débito cardíaco reduzido, vai dar uma hipoxia. Eu vou começar falando sobre o choque cardiogênico, que ocorre o seguinte: ele é uma redução do baixo volume do débito cardíaco devido a essa falência da bomba miocárdica. O que ocorre? O coração ele tem uma falência do bombeamento do sangue. Aí tem vários fatores. Tem os fatores intrínsecos, que é dentro do coração. O quê? Uma arritmia cardíaca ou um infarto. E tem os fatores extrínsecos, que é fora do coração. Que seria o quê? Um tamponamento cardíaco, que seria um exemplo, né? Ou uma obstrução do fluxo de saída. O que seria essa redução do fluxo de saída? Uma embolia pulmonar. Tudo isso é o fator extrínseco que vai causar um choque cardiogênico. Já o choque hipovolêmico, baixo volume, ele está relacionado ao quê? É uma redução do débito cardíaco baixo, né? Devido a uma perda de volume sanguíneo. O que pode ser essa perda de volume sanguíneo? A gente vai imaginar uma mangueira, ela ligada ao normal. Quando a mangueira ela tem um corte, que tem um extravasamento da água ali, vou colocar isso como hemorragia, o volume sanguíneo que vai passar pelo vaso ele vai diminuir. É como se fosse mangueira cortada, vai vazar água do lado da mangueira e o fluxo da água vai diminuir. Isso seria um choque hipovolêmico devido a esse volume sanguíneo, né? Que a gente falou no caso aí da mangueira. Outro caso também que vai diminuir também, vai dar um choque hipovolêmico, seria as queimaduras graves, que a gente vai discutir mais adiante, que também se encaixa nesse tipo de choque hipovolêmico. E o choque associado à inflamação sistêmica, ele é acionado por diversos tipos de agressão. Então é a agressão bacteriana, né, microbiana, que é uma infecção microbiana, pancreatite e também a queimadura. A gente vê que tem esses choques que estão relacionados a vários fatores, né? O choque anafilático é uma hipersensibilidade mediada por IgE. Esse IgE é uma proteína presente em baixa concentração de sangue. O choque séptico é o que nós vamos falar dele aqui. O choque séptico é causado por uma infecção microbiana. Então, como o assunto de hoje é choque séptico, vai ocorrer o seguinte: uma endotoxina e outros produtos microbianos, né, que seria o PAMPs. O que é o PAMPs? Padrões moleculares associados a patógenos. Então, através dessa agressão que tem dentro do nosso corpo, o nosso corpo ele vai desencadear um fator 12, que é um fator de coagulação para inibir esse agente agressor. Ao mesmo tempo, ele vai ter uma ativação do complemento do C3, anafilotoxinas. Nessa anafilotoxina que a gente está vendo aqui, que ela estava íntegra, ela tem uma fragmentação, né, que está representada pelo C3A. Quando tem essa fragmentação dessa anafilotoxina, ele vai ter uma ação direta e indireta. Onde? Na ativação endotelial. Tá? Dessa ativação endotelial, a gente seguindo esse raciocínio para o lado aqui esquerdo, ele vai acabar desencadeando um fator pró-coagulante, que é o fator tecidual, né, o TF. Então ele vai ter o fator TF, né, o fator tecidual, e vai ter a redução do TFPI
modulina, que é um fator, né, tecidual, é um inibidor da via tecidual do corpo. E também da proteína C. Esses fatores, de uma certa maneira, ele vai acabar ocasionando uma trombose microvascular, que seria uma coagulação intravascular disseminada. Então a gente viu que esses fatores vai acabar gerando esses fatores de procoagulante, né? E vai ocasionar o quê? Uma trombose microvascular. Dessa trombose microvascular que a gente discutiu, ela vai acabar dando uma isquemia tecidual. Por quê? Trombose, que a gente tem que pensar, ele vai obstruir, vai ter uma isquemia tecidual por conta dessa obstrução do fluxo sanguíneo. Então, isquemia, falta sangue para os tecidos, isquemia tecidual. Dessa isquemia tecidual, a gente vai vendo que vai ficando mais complexo, mais grave o caso do choque, ele vai dar uma insuficiência suprarrenal. Só que o problema dessa insuficiência suprarrenal vai acabar ocasionando a falência dos múltiplos órgãos. Então a gente vê que o choque séptico, dependendo do estágio, ele pode ser reversível ou irreversível. Nos casos aqui que a gente está citando aqui no falência dos múltiplos órgãos, já é um estágio mais avançado desse choque séptico, né? E para vocês entenderem, isso foi só uma parte do fluxograma. Ainda tem outra parte para vocês entenderem, que o professor já vai escrever agora. A endotoxina e outros produtos microbianos desencadeia a ativação de monócitos e neutrófilos. Aí eles seguem, tem essa sequência aqui, ó. Isso aqui porque eu coloquei uns outros assuntos aqui, que vai falar mais para frente, mas ele já passa aqui, ó. Aí ele já vem, ele já chega no IL6, o IL8, o NO, o PAF, que são espécies relativas de oxigênio e etc. Então, o que é o IL6, o IL8? São códigos de células de defesa, que o NO é uma palavra no inglês, né, que está no inglês, mas aqui é o óxido nítrico. Então, esse PAF aqui, ó, o PAF é o fator de ativação plaquetária. A partir daí, ele segue uma vasodilatação, certo? Uma vasodilatação, permeabilidade aumentada e uma perfusão diminuída. Segue, então, para o que está aqui na figura, uma vasodilatação, porque aqui, ó, já está saindo, né? Quando essa setinha está indicando para fora, porque esse vaso vai dilatar, aqui, vasodilatação, e aí ele segue também ao IL-10, que também é outro código de células de defesa, apoptose, e vai para o STNFR, que é os receptores de fatores de necrose tumoral. Aí ele segue mediadores anti-inflamatórios, tem um efeito sistêmico e imunossupressão, que causa essa febre, a contratibilidade do miocárdio, diminuindo anormalidades metabólicas. Aí aqui nós estamos vendo a figura do coração com o sangue arterial e o sangue venoso, mas ele já está numa situação de que isso aqui leva já para a falência dos múltiplos órgãos, que é o fator de ativação plaquetária. O seguinte, por que a gente falou dois caminhos? Pelo seguinte, essas são as principais vias patógenas. A via patógena que eu citei
está representado aqui. Eu vou separar o fluxograma. Então vamos considerar aqui esse lado esquerdo do vídeo, tá? É uma via patógena, que é envolvida no choque séptico. O professor Jacques ele falou a outra via. O que ocorre é o seguinte, tanto uma via contra a outra via, ele vai ter como resultado uma falência de múltiplos órgãos. O que a gente entendeu é o seguinte, só para passar para vocês. Ambas vias, o nosso corpo, devido a essa ação de endotoxina e produtos microbianos, eles vão gerar células de defesa, tá? Igual aqui, ó. Isso aqui, ativação de monócito e neutrófilo, é uma célula de defesa do nosso corpo. E também nessa situação aqui, o fator de coagulação é uma forma também de defesa também, para tentar inibir essa ação da endotoxina. Então você observa que é muito complexo, né, o choque séptico, e tem várias maneiras que vai ocorrer dentro do nosso corpo, tanto uma febre, que é aumento da temperatura. Por que a gente tem tudo isso? A febre nada mais é que esse aumento de temperatura é para tentar inibir o agente agressor. Porque se o corpo ele eleva a temperatura, é para matar o micro-organismo, né? A ação microbiana. Só que ao mesmo tempo que eleva a temperatura, o nosso corpo é assim. Por que a gente tem que tomar um remédio de febre? Ao mesmo tempo que ele está tentando matar o agente agressor, para ele está acabando com a gente ao mesmo tempo. Porque diz que antibiótico faz mal, né? Antibiótico a gente tem que seguir aquela sequência certa dos números certos, de dias para matar o agente agressor, e ao mesmo tempo faz mal pra gente, porque ao mesmo tempo que a gente está matando aquele agente agressor, né, com antibiótico, antibio, contra a vida, né, ele também tem uma agressão no nosso corpo. E é por causa disso que o choque séptico, ele acaba gerando uma falência dos múltiplos órgãos, porque tem vários fatores que é desencadeada devido a essa ação dos agentes agressores, que ao mesmo tempo que está combatendo o que está atingindo a gente, ele também atinge a gente de uma certa maneira. O nosso próprio sistema imunológico acaba afetando a gente. Então, tem vários, né? A gente tem várias medicações que vai ser ministrada com a finalidade de não correr a falência dos múltiplos órgãos. Então, por conta disso que o choque ele pode ser, tem um estágio que ele pode ser reversível e irreversível, depende do estágio que tá o choque, né, da pessoa. E a gente vê que o nosso corpo ele tenta inibir isso a qualquer momento, não importa, né, o que vai ocasionar de efeito colateral na gente, mas a gente viu que tem vários fatores que vão desencadear tanto uma via, como o professor Jacques falou, contra a outra via que eu falei. O choque, ele tem 3 estágios basicamente. Tem um estágio uma fase não progressiva, que é inicial durante os mecanismos compensatórios, reflexos, são ativados, né? E a perfusão dos órgãos vitais, eles são mantida. Isso é um estágio inicial, que é a fase não progressiva. Então a gente vê que a perfusão tecidual dos órgãos vitais ele é mantida. E isso é a não progressiva. Outro estágio é a fase progressiva. O que ocorre é o seguinte: ela tem uma baixa perfusão, uma hiperfusão tecidual, e ele tem um início do agravamento do desequilíbrio circulatório e metabólico. Então a gente vê que o primeiro estágio não envolve a ação metabólica. Já na fase de progressão, ele já altera a circulação metabólica. Então a gente vê que o primeiro estágio ali não tem uma ação metabólica. A segunda fase, que seria a fase progressiva, já inibe já tem uma ação no início do agravamento do desequilíbrio circulatório e metabólico. A fase irreversível é a fase final. Ocorre o seguinte: o que seria essa fase irreversível? Após o organismo ter sofrido uma lesão celular tecidual tão intensa, então a gente vê que agravou tanto a situação,
que mesmo se os defeitos hemodinâmicos fossem corrigidos, a sobrevivência não seria possível. Por quê? Como afetou o volume tecidual, o volume orgânico, né? Teve uma agressão ali que acabou dando agravou tanto a situação, ela é irreversível porque ela vai ter falência dos múltiplos órgãos. E a gente sabe que cada órgão tem uma função vital no nosso corpo. Isso. Então, a fase não progressiva não pega os órgãos, a perfusão tecidual não pega. A fase progressiva já começa o início, pegando ali a perfusão tecidual dos órgãos. E a fase irreversível já pega já os órgãos. Então a gente vê que tem uma progressão ali, são as 3 fases. Por que é irreversível? Porque vai dar falência dos múltiplos órgãos. Então a gente observa que essa fase ela tem que ser monitorada, o paciente tem que ser monitorado para intervir e evitar essa falência dos múltiplos órgãos. A gente viu que essa fase, ela tem essas 3 fases que a gente pode colocar assim, a não progressiva, a progressiva e a irreversível, para tentar evitar todo esse quadro, porque a gente vê que tem vários fatores até gerar a falência dos múltiplos órgãos, acontece vários outros os fatores anteriores que vai acabar desencadeando isso. Então a gente vê que não é de uma hora para outra, né? Mas tem as fases que vai acabar ocorrendo essa fatalidade do paciente.